terceiro e quarto grau, essa que chega no reto, num parto feito em casa com a mulher na posição vertical. O índice de mortes da criança era igual. A peridural. A peridural é um derivado da cocaína. Então, existe uma documentação importante do Lennart, que é um vídeo que vai estar sendo citado no final desse vídeo aqui, que é importante de ser visto, que compara um bebê que nasceu sob efeito de peridural, né? E que, na verdade, essa substância, que na verdade é um derivado de cocaína, ele fica 2 horas no corpo da mulher, mas ele fica 8 horas no corpo do bebê, né? Porque ele não tem condição de eliminar isso. E aí o que acontece? Você bota o bebê para amamentar, que normalmente o bebê sai pulando, até porque o cheiro do líquido amniótico é igual ao cheiro do leite materno. Então o bebê, se você botar em cima da barriga da mãe, ele sai pulando para encontrar o mamilo, né? E vai lá e mama, e olha para a mãe, mama e olha para a mãe. Quando a criança vem de uma anestesia, né, você bota em cima da barriga e ele dorme. 1 hora depois ele dorme. 2 horas depois ele dorme. Até 8 horas depois ele dorme. E olha, e não se entende, nem ele, nem mamilo, nem nada. Isso dificulta, evidentemente, muito a situação de amamentação, né? De forma também contínua. Porque, por exemplo, em ovelhas, se você colocar uma anestesia numa ovelha, ela não reconhece o filhote como sendo dela. Há uma mudança, e isso é também observável nos relatos das mulheres. Elas têm, quando têm 2, 3 filhos de maneira diferente, elas dizem que é diferente aquele filho que elas tiveram de uma forma natural, com o mínimo de intervenção. A experiência de maternidade com aquele filho é distinta, né? Então, essa questão da peridural é muito importante. É muito importante saber, aqui no Brasil, que nós temos índices nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo de 85% de cesárea. O cômputo geral é que fica menor porque existem 60 mil parteiras no Brasil, no interior do Brasil. E isso equilibra para um número menor. No cômputo geral do Brasil fica com 45% de cesárea. Mas, na verdade, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, os grandes centros têm índices excessivamente altos. Então, há as 6 indicações formais de cesariana, que são prolapso de cordão umbilical, quer dizer, o cordão saiu primeiro, a placenta prévia, que é a placenta que ficou na frente, que não está deixando o bebê sair, ruptura de placenta, a placenta rompeu, é um sangramento imenso, apresentação em que o feto aparece com o rosto de frente, apresentação córmica, que o feto está deitado em cima do canal de saída, e um ataque cardíaco. São só essas 6. E existem outras, são as chamadas indicações discutíveis. Depende da experiência de cada um. Um vai fazer, outro não vai fazer, né? Cesariana anterior, a chamada distócia, que é um nome geral para dizer que o parto parou, né? Sofrimento fetal, que também é uma coisa bem vaga. Desproporção céfalo-pélvica, que também não é uma coisa que seja consenso. Cisto de ovário, problemas de ruptura de esfíncter anterior, anal, apresentação pélvica, quer dizer, a criança que está de pé, né? Ou uma mulher que tem diagnóstico de HIV. Nada disso justifica para universalmente todos os obstetras o uso de cesariana. Aí vocês observam esse quadro, que é o nascimento ao longo dos séculos, e observem que todas as figuras são masculinas neste parto aí, que é um parto cesáreo. Vamos lá. Então, é muito importante observar o que acontece com a mãe e o que acontece com o bebê. A cesariana, ela aumenta o risco de morte materna em 4 vezes. A cesariana eletiva, aquela que é marcada, 3 vezes. E para o bebê, a oxigenação cerebral é menor no pós-parto. 50% de vezes, 50% mais, os bebês apresentam um APGAR, que é uma escala de qualidade de oxigenação e outras coisas mais, 50% um APGAR mais baixo. 5 vezes mais chances de requererem assistência respiratória. 5 vezes mais chances de serem admitidos num serviço de unidade intensiva. E mais risco de asma, mais risco de rinite, mais risco de eczema. Por quê? Quando você nasce, o meio do seu nariz, a mucosa nasal, e assim como a mucosa da boca até o ânus,
estão assépticos, não tem bactéria nenhuma. A primeira bactéria que chegar é a que vai colonizar. Se você nasce perto do ânus da sua mãe, você vai receber as bactérias do corpo dela, para as quais ela tem imunidade. Mas se você vai sair numa sala de cirurgia, você vai receber bactérias que só Deus sabe de onde vem. E uma coisa é certa, a sua mãe não tem imunidade e você também não terá através do leite dela. Então, por isso, esses problemas. Complicações para a criança nascida de cesárea. Alteração do vínculo materno-infante é muito séria. Questões de imunidade, maior risco de asma, maior dificuldade para a amamentação ser mais duradoura, maiores chances de comportamento agressivo e autodestrutivo, a ponto que se sabe que as pessoas nascidas de cesárea, elas têm muito mais chance de até os 22 anos serem internadas em um hospital. Mais risco de suicídio na vida adulta, mais propensão a comportamento criminoso, mais chances de anorexia nervosa e bulimia e mais chances do uso de droga de adição. Uma grande descoberta de um sueco, Bertil Jacobsen, que foi reproduzido em vários países. Mais autismo, mais esquizofrenia. Então, há uma coisa muito importante, quando chega no final do parto, a criança vai sendo massageada, essa área todinha aqui. E o que vai acontecer? Essa massagem termina a formação reticular, que é responsável pela regulação do sono, e termina a percepção da sensibilidade na pele. Será que é por acaso que a geração dominantemente nascida em cesárea é a geração que frequenta rave, que passa a noite na frente de um computador e que usa piercing e tatua a pele porque parece que precisa acordar essa pele que estava dormindo ainda? É uma questão, precisa ser investigado. Na gravidez seguinte de uma cesárea, os riscos são maiores de muitas coisas. O risco de uma esterectomia, perder o útero, o risco de uma ruptura uterina, o problema da infertilidade, aborto espontâneo, natimorto, gravidez ectópica e várias alterações na apresentação da placenta na próxima gravidez, né? Então, a questão do tromboembolismo, a questão do sangramento devido à placenta prévia, quer dizer, a placenta que estava... houve um problema durante a gravidez. Então, essa intimidade do parto é fundamental de ser preservada.